o homem ele deveria levar em conta, sim, a autoridade criacional de Deus sobre toda a sua criação. Sobre toda a sua criação. Deus, que é Deus, o Deus bíblico, ele é o Deus sobre toda a sua criação. E tem a autoridade de direito, de patente sobre ela, porque toda a criação provém de Deus. E sem Deus, nada do que existe vem existir. E a personificação dessa força criadora é Cristo Jesus, a imagem de Deus invisível, conforme está lá no Evangelho de João escrito, tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Então, ele é por direito a autoridade máxima em sua totalidade de toda a criação. Tudo que está dentro desse espectro criacional pertence a ele. E nada existe fora dele, foi feito para ele. Então, desde o mundo tangível, desde o mundo invisível, desde as coisas espirituais. Tudo é dele por patente de direito, porque tudo vem existir por meio dele. Por meio dele. Então, tudo que engloba esse espectro criacional é dele. E essa autoridade dele é irrevogável. E só por isso deveria, por si só, nós seres humanos, deveríamos, por si só, ter o respeito máximo com Deus, porque nós somos dele e não somos donos de nós mesmos, pois ele tem patente, ele tem autoridade patente sobre nós que estamos incutidos nessa criação que ele criou. Então, eu anotei aqui, escrevi bem assim, levando em consideração a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, lá, começo, quando Deus criou os céus e a terra, no princípio, quando o que não existe veio existir. Então, isso daí coloca, também o templo, juntamente com a matéria. Quando lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, percebemos que a partir do nada, o Senhor Deus, Criador, manifestou toda a sua autoria criacional sobre todas as coisas, elementos existentes, ou seja, nada que existe foi criado fora dele. As Escrituras deixam bem claro que essa criação tem uma origem única e perfeita, unitária. Cristo Jesus, o Salvador, a imagem do Deus invisível. A expressão imagem, a expressa imagem de Deus. Então, aqui já dá para nós ter essa concepção, pelo primeiro versículo da Bíblia, que tudo que existe, tempo, matéria, espaço, profundidade, altura, os átomos, as moléculas, os espíritos, os sentimentos, tudo é de Deus por patente de direito. E isso vai se incluir-se também as coisas indiretas, até o que sustenta a criação, tudo provém dele. E essa força expressiva tem sua totalidade, essa força criadora expressiva tem sua totalidade em Cristo Jesus, que é a imagem do Deus invisível, o próprio Criador em pessoa. Então, por aí já dá a autoridade máxima de Deus sobre toda a sua criação, por patente de direito. E conforme a palavra do Senhor testifica, tudo que existe em plenitude veio por meio dele, isso é, Cristo Jesus, o Criador, Deus feito homem. E tudo que foi feito tem a participação em sua totalidade e soberania do próprio Criador. Ou seja, desde a formação do homem, como tudo que envolve a plena existência, o ar, a terra, tudo, e todos os elementos, o próprio fôlego da vida, claro que pertence a ele, ele soprou em nós, tem Deus por direito e patente original a autoridade sobre tudo isso, porque tudo isso provém dele. Então, ele criou a sua criação, ele trouxe do nada a criação, criou os seres criados juntamente com ele, os seres humanos, juntamente com eles, os seres criados, os seres humanos, e o sustentam. Ou seja, ele tirou do nada, criou, e ele sustenta a sua criação. Literalmente, tudo provém dele, principalmente no que diz respeito à existência.
O homem, em sua plena ignorância, estultícia e sabedoria limitada, pecaminosa, por muitas vezes deixa de reconhecer essa soberania e não percebe que tudo ao seu redor, inclusive a própria vida que pulsa em nossas veias e em nosso interior, provém de Deus. Desde o ar que respiramos até o alimento que comemos e até a cada detalhe que sustenta nossa existência, tudo é dele, por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito vinha a existir. Então, tudo no que se diz respeito de Deus e sua criação deve ser tomada com muita primícia. Por quê? Como Deus ele é criador, formador e mantenedor de todas as coisas, ele tem por direito fazer o que ele quer. Ele é dono do homem, ele é dono dos animais, ele é dono da terra, ele é dono do ar, ele é dono de tudo. E por ele ser dono de tudo, isso jamais nos dá o direito de questionar a Deus o que ele faz ou deixa de fazer em sua criação, porque ele é dono de tudo, ele é criador de tudo e ele é mantenedor de tudo. Ele é dono, criador e mantenedor. Então, só para você ver o poder de Deus. O poder de Deus, sem contar que ele é maior, muito maior do que essa criação, porque ele está fora dela. Então, é só para você ver a autoridade que Deus tem sobre sua criação. Ele está fora dela. Ou seja, o Criador criou a criação, formou a criação, trouxe a criação. Tudo externamente, fora dele, porque ele é o dono. Sem contar as coisas invisíveis, aquilo que não se vê, aquilo que não se apalpa. Ele também é Deus dessas coisas, dessa esfera. Bom, sem contar as coisas invisíveis e aquilo que não se vê, mas que sustenta e move e dá sentido ao que é visível, também pertencem plenamente a Deus. Ele é o detentor e mantenedor daquilo que segura os elementos, isto é, do fôlego da vida, que ilumina a nossa existência, da alma do homem e até dos animais. Há, portanto, um domínio absoluto, pleno, de Deus, não apenas sobre a matéria tangível, mas igualmente sobre as realidades imateriais, espirituais e eternas, assim como sobre as coisas passageiras. Ou seja, tudo pertence a ele, passado, presente e futuro. Tudo isso que nós temos concepção fora criado por ele. Até a nossa consciência que nós temos dessas concepções vem dele. Deus é atemporal, não apenas em sua natureza divina, mas também em sua relação com a própria criação. Tudo que existe já no tempo pertence a ele. Isso também se dá no campo da ciência e da consciência humana e da razão filosófica. A capacidade como entende investigar, compreender e nomear as coisas não nasce de si mesma, mas é um reflexo da sabedoria concedida em misericórdia por Deus. Tudo isso é um reflexo da sabedoria revelada por Deus, concedida por Deus. Então, tudo provém dele, literalmente. Tudo provém dele, o que dá para ele a autoridade máxima em sua totalidade sobre tudo, até sobre a inteligência e consciência do homem e as suas concepções, principalmente no que se diz respeito a Deus, ao próprio Criador. A inteligência humana não cria a verdade, ela apenas descobre e interpreta aquilo que já foi estabelecido desde a eternidade pelo Criador. Ou seja, toda a explicação humana é, no fundo, uma tentativa de decifrar a linguagem silenciosa de Deus impressa no universo. Ou seja, nada vem do homem em sua origem. Tudo provém de Deus, a fonte eterna, primeira e derradeira de toda existência. Então dá para você ver, meus irmãos, dá para vocês verem a magnitude não só da sabedoria, não só da criatividade, mas também da autoridade, da autoria de Deus sobre tudo, sobre a gente, sobre a criação, sobre aquilo que nos mantém.
Tudo é dele, por ele e para ele. Ele faz o que quer com essa criação e com seus seres criados. Além de ele ser o autor da verdade, o autor da justiça, ele é o criador de todas essas coisas que eu citei aqui, do mundo tangível e do mundo invisível, dos seres e dos seres espirituais. Tudo provém dele, por ele e para ele. Essa é a autoridade de Deus sobre a sua criação.